Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo onde nós estamos abordando a salvação no período tribulacional. Ou como é que vai se processar, né? Como é que vai se efetivar a salvação nesse período da 70ª semana de Daniel, da semana 70, período tribulacional ou tribulação, assim como você queira chamar, tá bom? Nós falamos num primeiro momento como é que, até porque nós cremos que o Espírito Santo vai estar trabalhando na tribulação de maneira semelhante, pelo menos é o que mostra as Escrituras, aquilo que ele fazia no Antigo Testamento, na época onde Deus estava tratando especificamente com Israel. Então nós vamos ver agora quais são as promessas específicas de salvação lá do Antigo Testamento e que nós cremos que também são promessas de salvação para Israel no período tribulacional. Então há várias passagens do Antigo Testamento que prometem salvação a Israel. Nós precisamos lembrar que, embora a ênfase seja dada à salvação nacional, esta deve ser precedida, é claro, pela salvação individual. O próprio Paulo, em Romanos 9:6, restringe o Israel aqui, né? A terminologia que ele usa é todo o Israel. De Romanos 11:26, a indivíduos que foram salvos, o verdadeiro Israel. Assim, então, no Antigo Testamento, qualquer promessa de salvação deve incluir ambos os aspectos, individual e nacional ou coletivo. Por exemplo, Jeremias 30, versículo 7 diz: "Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó", ou seja, tribulação aqui, "ele, porém, será livre dela", ou seja, ao final desse período, Jacó, que aqui é uma metáfora, um símbolo, né? Um dos patriarcas de Israel, será livre dela, ou seja, será liberto ao final dela. Em Ezequiel 20, 37 e 38, a Bíblia diz: "Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim." É o que diz Ezequiel capítulo 20. Daniel 12:1, a Bíblia Sagrada diz: "Mas naquele tempo será salvo o teu povo", ou seja, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui nós cremos que é o livro da vida. Daniel 12:1. E em Joel 2:31 a 32, a Bíblia diz: "O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor", que é uma referência aos julgamentos de Deus no período tribulacional. "E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes", diz a palavra de Deus, "aquele que o Senhor chamar." Joel 2:31 a 32. Então naquele dia também, né, em Zacarias 13, versículos 1 e versículos 8 a 9, diz assim: "Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: e o meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus." Zacarias capítulo 13, como nós falamos. Então o Antigo Testamento promete, nós vemos aqui nesses trechos, especificamente uma salvação para Israel, que é associado com aquele dia, o dia do Senhor, ou o dia do Senhor, ou o dia do julgamento, já que essa salvação ainda não foi experimentada, obviamente, por Israel, deve ser experimentada durante o tempo em que Deus novamente lidará com Israel, a 70ª semana, como nação, no que a gente chama de período tribulacional, 7 anos proféticos. Logo então, as promessas não cumpridas do Antigo Testamento levam-nos a esperar que a salvação seja experimentada
durante a tribulação. O Antigo Testamento, presta atenção, não prevê a salvação só dos israelitas antes da segunda vinda do Senhor, mas de uma multidão também de gentios, é o que diz a palavra. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, é o que diz Isaías 2, versículos 2, versículo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte na casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Outra coisa, Isaías 60, de 3 a 5, a Bíblia Sagrada diz: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Também é promessa messiânica aqui de Isaías 60. Isaías 62 diz: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Que glória é essa? A glória do Messias. Então, durante o seu ministério terreno, o Senhor reiterou as mesmas promessas em passagens como Mateus 13, de 47 a 50, Mateus 24, versículo 13, João 3, de 1 a 21, e essas promessas não foram anuladas, vão se concretizar. Como disse o próprio Messias, Jesus de Nazaré, em Mateus 24, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Outra coisa muito importante dentro dessa salvação na tribulação é o cumprimento da salvação prometida a Israel e aos gentios que se converterão nesse período. O 7º capítulo de Apocalipse faz um registro impressionante do cumprimento da salvação individual como prometida também lá no Antigo Testamento. O primeiro destaque que nós damos é que a promessa sobre os israelitas individuais é cumprida, ou seja, os primeiros 8 versículos do capítulo aqui de Apocalipse que nós mencionamos são dedicados a uma descrição dos 144 mil servos selados de Deus. Nessa passagem também nós vemos as circunstâncias de sua salvação, que são apenas aqui sugeridas. O fato de que eles têm o selo de Deus, do Deus vivo, ou seja, o Espírito Santo, leva-nos a crer, obviamente, em sua salvação, pois o selo é a designação de posse por parte de Deus aos seus filhos aqui de Israel. Novamente, então, sua salvação é insinuada no fato de serem chamados os servos do nosso Deus, lá em Apocalipse. Então, tal designação só poderia ser dada a indivíduos, obviamente, salvos. No capítulo 14, esses 144 mil selados de Apocalipse são referidos especificamente como redimidos dentre os homens. Redimidos, então, fala de salvação. Versículo 4 diz do Apocalipse 14. E são primícias para Deus, ou seja, o fato de estarem associados às 4 criaturas viventes, aos 24 anciões na adoração a Deus, garante, obviamente, a sua salvação tremenda e gloriosa. Então, logo vemos que a promessa relativa à salvação individual será cumprida nos 144 mil, embora sejam apenas pequena parte dos israelitas salvos durante esse período tribulacional. Segundo destaque que nós damos aqui é que a promessa relativa aos gentios está cumprida. Os versículos 9 e 17, obviamente aqui nos dão um entendimento, só um pouquinho que aqui está desligando, nos dão os versículos 9 a 17, dão o cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento, relativas obviamente à salvação dos gentios. Pois aqui temos a descrição de uma multidão cujo número não se podia calcular, que experimentou a salvação no período tribulacional. O fato de que eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conforme descrito aqui, garantem obviamente a salvação. Terceiro destaque que nós damos é que a promessa da salvação nacional a Israel também será cumprida. Apocalipse 19, de 11 19 e 11 até Apocalipse 26, esse quadro todo de versículos oferece um quadro do cumprimento do segundo aspecto da salvação prometida no Antigo Testamento a Israel, que se cumprirá nesse período. Então, nessa parte aqui, vemos o Senhor retornando como Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Todos os poderes hostis dos gentios são destruídos e seus líderes são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Satanás será preso, no final desse período tribulacional por 1000 anos proféticos, e o reino prometido, o reino milenial ou milenar de Cristo, no qual todas as promessas e alianças feitas a Israel no Antigo Testamento são cumpridas, e assim será inaugurado pela presença pessoal e pelo governo do Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré. Assim, João retrata o cumprimento da salvação, obviamente, nacional a Israel. Outra coisa muito importante nós entendemos e compreendemos é qual é a base da salvação no período tribulacional. Quando consideramos essa importante questão, a base ou o método da salvação durante o período tribulacional, certas afirmações podem ser feitas. Primeiro destaque que nós damos aqui é que a salvação na tribulação certamente será baseada no princípio da fé. Hebreus 11, de 1 a 40, deixa claro que o único indivíduo aceito por Deus era o indivíduo que cria em Deus. Ou seja, o princípio de versículo 6, principalmente, quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, não se limita apenas à presente era da igreja, mas vale para todas as épocas. A fé de Abraão, por exemplo, é dada como exemplo do método de abordagem de Deus ao ser humano, descrito também lá em Romanos 4:2. E será o método de abordagem também no período tribulacional. Segundo destaque que nós damos são as descrições dos salvos na tribulação, que deixam muito claro que serão salvos pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, sobre os judeus salvos aqui, disse que os que foram redimidos dentre os homens. É o que diz Apocalipse 14:4. Ou seja, Israel jamais conheceu uma redenção que não fosse baseada em sangue. Ou seja, sobre os gentios disse que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 7:14. Então, com relação à frase no sangue, um teólogo especialista em grego, Bullinger, ele diz o seguinte: não com sangue. Nada sob a lei jamais foi lavado com sangue. Nada pode ser alvejado ao ser lavado com sangue. É por um significado literal forçado da proposição em, no grego aqui, que se chegou a essa falsa ideia. A preposição constantemente significa pelo ou por meio de, e é traduzido pelo menos 142 vezes e por meio de 37 vezes nas Escrituras. Então, nesse mesmo livro, versículo 9, ela é traduzida pelo. Então, aqui em 1:5, nesse deve também ser o significado de pela fé, ou por meio, pelo sangue ou por meio do sangue de Jesus. Já em Apocalipse 12, Satanás ataca o remanescente de Israel, pois tal é o significado da mulher nesse capítulo. O remanescente fiel é mencionado no versículo 10 como nossos irmãos, ou seja, o instrumento de vitória dos irmãos nos é dado no versículo 11, porque a Bíblia diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, uma vez mais, os crentes são salvos e libertos também pelo sangue do Cordeiro. Já Apocalipse 12:17 oferece a razão da animosidade especial de Satanás, quando afirma o seguinte: eles têm o testemunho de Jesus. E é por causa dessa mensagem, desse remanescente fiel, que proclama, que Satanás, então, é apresentado aqui nesse trecho de Apocalipse 12 como furioso, um ser furioso. E essa é só mais uma amostra da mensagem proclamada no período tribulacional. Ou seja, a salvação será pelo ministério do Espírito Santo, e ao identificar o Espírito Santo como detentor, como nós já falamos em vídeos anteriores, de 2 Tessalonicenses 2:7, vem a alegação persistente dos oponentes dessa opinião, que dizem que o Espírito Santo deve cessar de operar no mundo na tribulação, porque não estará mais morando no corpo de Cristo, a igreja, como seu templo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Devemos notar aqui que o Espírito Santo não assumiu o ministério de habitação em todos os crentes no Antigo Testamento, mas o Senhor, referindo-se a alguém sobre essa economia, mostra claramente que a salvação era pela operação do Espírito Santo, conforme relatado em João 3, 5 e 6. Então, mesmo sem esse ministério da habitação, da morada do Espírito Santo,
Os santos do Antigo Testamento foram salvos, obviamente, pela ação do Espírito Santo, apesar de ele não habitar em tais crentes como um tempo. Assim, no período tribulacional, o Espírito Santo, que é onipresente, fará o mesmo trabalho de regeneração que fazia quando Deus lidava anteriormente com Israel, mas sem um ministério de habitação. A atual habitação está relacionada à capacitação, à união do crente com crente por causa, de crente com crente por causa de sua relação com o templo de Deus, mas a habitação é totalmente diferente do trabalho do Espírito na regeneração. Logo então, devemos reconhecer claramente que apesar do Espírito não habitar os salvos na tribulação, ele ainda pode operar na regeneração deles. Conforme Joel 2, 28 a 32, relaciona a salvação de Israel ao ministério do Espírito Santo antes do segundo advento. Comentando, por exemplo, sobre João 3, Walvoord diz: o diálogo de Cristo com Nicodemos em João 3, aqui, famoso capítulo sobre o novo nascimento com Nicodemos, um dos principais da sinagoga, pode ser entendido como uma confirmação de que haverá salvação durante a tribulação e de que ela será obra do Espírito Santo. É o que afirma Walvoord. Kelly, já um outro teólogo, acrescenta: quero então afirmar explicitamente a minha própria convicção, diz Kelly aqui, um outro teólogo, de que a salvação de todos os salvos em todas as épocas depende da obra de Cristo, e é o Espírito o único aplicador eficaz dessa obra em qualquer alma. É o que afirma William Kelly na sua obra Lectures on the Revelation, ou Leituras do Apocalipse, página 164. É possível então confirmar com confiança aqui, de que a salvação oferecida pelo sangue do Cordeiro é recebida pela fé e será efetivada mediante a obra do Espírito Santo. Qual é a relação, para nós terminarmos aqui essa parte da salvação, qual é a relação desse evangelho com o evangelho do reino? Ou seja, os críticos dessa posição declaram que já que o evangelho do reino está sendo pregado durante a tribulação, não pode haver pregação da cruz. A tribulação testemunhará a pregação do evangelho do reino. Mateus 24,14 deixa isso bem claro. No entanto, a pregação da cruz e a pregação do evangelho do reino não são mutuamente excludentes. Jamais. Devemos reconhecer que o termo evangelho, no seu uso literal, significa simplesmente boas novas. Evangelion no original grego. O evangelho do reino era as boas novas de que o rei prometido apareceria logo em cena para oferecer o reino prometido. Em tal uso, o evangelho do reino não é principalmente soteriológico, ou seja, de salvação, mas escatológico também, ou seja, profético do final dos tempos em conceito também. O evangelho do reino não ofereceria uma maneira de salvação, mas em vez disso ofereceria a esperança de cumprimento das promessas escatológicas de Israel, que continham nelas o cumprimento das esperanças soteriológicas, como já falamos em vídeos anteriores, nos dois aspectos da salvação do Antigo Testamento, individual e coletivo. Então houve duas fases da pregação joanina do Evangelho do Reino, quando ele afirma, por exemplo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a afirmação aqui de João Batista em João 1,29. Uma declaração fazia parte da mensagem de João, tanto quanto a outra. E nessas duas declarações, João proclamou uma cruz assim como um reino. Então assim será também no período tribulacional. O aspecto soteriológico aqui, ou seja, quanto à salvação da mensagem de João, não está nas palavras o reino de Deus está próximo, mas sim na palavra-chave desse contexto, que é arrependei-vos. Ao lidar com o povo pactual, que ele mesmo conduzira um relacionamento pactual, Deus exige que o pecador ofereça um sacrifício e receba uma purificação, o que reconfirmaria como participante na bênção da aliança. Tais sacrifícios e purificações subsequentes estariam ligados permanentemente ao arrependimento no sentido do Antigo Testamento da palavra. Já João Batista, sendo de linhagem levítica, podia ministrar tais sacrifícios
e administrar tal purificação por água, né, pelo batismo de água, como registra os evangelhos. Então devemos concluir então que quando João pregava essas duas partes da sua mensagem estavam presentes ali, né? A promessa do rei trazia convicção da falta de valor pessoal que levava o indivíduo a buscar então a purificação. Assim será no período tribulacional. A proclamação das boas novas de que o rei está vindo trará convicção de indignidade pessoal, a qual trará boas novas de purificação, não por meio de sacrifícios e de aplicações cerimoniais de águas aqui, né, do batismo de água, que tipificava a vinda do Cordeiro de Deus, mas pelo método de purificação oferecido de uma vez por todas, o sangue de Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João anunciou o rei e ofereceu purificação tipologicamente, assim o remanescente fiel anunciará o rei e oferecerá purificação completa e definitiva por meio daquele sobre quem João falou, ou seja, Jesus. As boas novas do reino não eliminam as boas novas da salvação de sua mensagem. E por último, quais são os resultados dessa salvação? As passagens aqui que lidam com a salvação no período tribulacional, nós vamos estar falando logo em seguida, tá? Ou seja, os resultados da salvação mostram essas passagens que lidam com a salvação no período tribulacional e que há vários resultados que nós podemos dar por certo aqui. E que nós vamos estar falando no próximo vídeo. Continue conosco, tá bom?